Bom dia, bom dia, bom dia, professor George. Bom dia. Para quem não me conhece, desejo a todos vocês um ótimo ano de 2021, que a gente possa desenvolver muito mais o estudo da química, né? Meu conteúdo, minha disciplina. Eu sou Química 2, continuo sendo Química 2, só que agora a gente vai trabalhar a chamada Química Orgânica, é o nosso capítulo 1, inclusive. Vamos aí às coisas de praxe. Atividades eu vou passar para vocês, né? Vou deixar, vai estar sempre um roteiro, né? Já estou preparando direitinho esse roteiro mensal. Hoje eu acredito que não vou conseguir concluir o que eu tenho que concluir, mas já vou deixar uma pesquisa para vocês e para mim isso é importante, somente para vocês se familiarizarem em relação ao estudo da química orgânica. Uma coisa boa, perdão, a garganta começou a tomar aqui uma águazinha. Olha uma coisa boa, uma coisa que eu vou contar só para vocês. Na química orgânica não tem cálculo. Simples assim. Então, vocês têm medo de cálculo, o problema é esse, né? Vocês têm aversão ao cálculo. Mas na química orgânica não tem cálculo. A química orgânica é a ciência que vai estudar os compostos do carbono. Especificamente, nós vamos trabalhar esses compostos do carbono. Tá ok? Então, vamos ver as estruturas relacionadas ao carbono, vamos ter que relembrar algumas coisinhas lá do ensino fundamental, vamos lembrar a regra do octeto, vamos lembrar fazer estruturas relacionadas aí à estrutura de Lewis, né? Aquela distribuição eletrônica, né? Aquele 1s2, 2s2, vamos ter que relembrar isso daí, porque como vamos trabalhar com o carbono especificamente, nós vamos ter que estar ligados na natureza do carbono. E aí o estudo da química orgânica inicia. Tá? Então, no primeiro e no segundo capítulo já estão relacionados à parte inicial do carbono. Vamos ver o que é cadeia, nós vamos ver a natureza desse carbono, vamos ver o tipo de ligação que os carbonos fazem na cadeia, né? Se são a natureza deles, se é uma cadeia homogênea ou heterogênea, vamos ver tudo isso com esse estudo da química orgânica. Tudo bem? Não fiquem inibidos, tá? Não fiquem inibidos. Eu estava acompanhando vocês na aula de física, eu vi muita participação, muita pergunta, câmeras ligadas, que é o mais importante, né? E eu vou cobrar isso daí de vocês também, tá? Eu vou cobrar isso daí de vocês também. Então, deixa eu iniciar Jorge, aqui. Fala, Gabriel. tu fala assim, não tem cálculo. Aí a maioria dos assuntos, só de falar, já é baseado com cálculo. Assim, o cálculo que tem é aquela coisa boba, é você, quando tiver mais na frente, está longe de chegar em cálculo. É você calcular, por exemplo, uma potência. Potência você faz isso quando você vai no padeiro comprar pão. É bem simples. Né? Não tem nada extraordinário como tinha na fisicoquímica que eu vi lá vocês tudo trabalhando com o dos anjos, né? Tudo lá, né? Aí vocês passaram por mim, então estamos de boa, né? Como vocês dizem. Então, gente, ó, quando a gente fala de química orgânica, a gente fala, né, ó, ela vai estudar o quê? Os compostos do carbono. Estuda os compostos do carbono. Carbono mesmo, aquele amigo nosso, na família 4. Estuda os compostos do carbono. Isso é química orgânica. Só que essa química orgânica, ela só foi definida como orgânica em 1777. Um dia desse. 1777. Ah, professor, por que você está falando de história? Porque eu não posso iniciar uma disciplina dessa magnitude, que inclusive é a disciplina que mais cai de química no Enem. Isso é fato. Química orgânica é o que mais cai no Enem. Estou mentindo, Elaine? Estou mentindo? Elaine está bem e não me deixa mentir, só que ela não está me ouvindo. Mas ela balançou a cabeça, gente. Ela disse que não estou mentindo. Então, a química orgânica, ela foi dividida, ela foi classificada por esse cara aqui, né, que eu vou colocar só o sobrenome que é o mais conhecido, tá? Porque ele tem um nome bem grande, é August Olaf Bergman. Então, Bergman foi ele quem dividiu a química entre inorgânica e orgânica. A orgânica, especificamente, ela tinha ela era meio marginalizada.
Até porque toda essa ideia de química, ela derivou de Lavoisier. Né? O Lavoisier, ele fez a transição entre os químicos e os alquimistas que vocês conhecem lá, da pedra filosofal, do elixir da longa vida, né, da transmutação, transformar qualquer coisa em ouro. Você já deve ter visto isso no Harry Potter. Você já deve ter visto isso. Então, ele fez essa transição, ele trabalhava muito nessa questão do inorgânico, tá? Não se tinha uma ideia ainda do orgânico. Como é que funcionava o orgânico? Na era medieval, se fazia extrações de vegetais, se utilizava gorduras animais, mas não tinha ainda uma ideia específica de como funcionava, de como era possível ocorrer a sintetização. O que nós temos hoje no laboratório, o que nós fazemos hoje no laboratório, nós sintetizamos, né? A vacina contra o coronavírus, elas foram sintetizadas em relação ao RNA, em relação aí a proteínas existentes no vírus do Covid, né? Então, eram processos experimentais que só se fazia com o mineral, com o inorgânico. Então, quando surgiu essa ideia de orgânico, nessa divisão, ainda tinha uma divergência de relações, até porque, só para vocês terem ideia, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, esses três elementos, inclusive os mais abundantes, o nitrogênio e o oxigênio na atmosfera, eles só foram descobertos na metade do século XVIII. Ainda não se conhecia, né? Não se conhecia, não se trabalhava diretamente com esses elementos. Né? O carbono veio um pouco depois, né? A ideia do carbono veio um pouco depois. Então, teve outro cientista, outro cara muito, muito importante para a química, né? Isso já em meados de 1800, se eu colocar 1801 aproximadamente, um cara chamado Berzelius. Esse cara aqui, o Berzelius, ele tem um nome, ele era um alemão, tá? O nome dele é Jacob Berzelius. Então, esse cara aqui, ele tinha uma teoria relacionada ao orgânico. A teoria dele chama-se Teoria da Força Vital. Teoria da Força Vital. Inclusive, é a nossa atividade da semana. Eu quero que vocês encontrem a teoria da força vital e façam para mim uma pesquisa sobre ela, né? Especificamente que vocês estudem esse cidadão. Por que eu estou falando isso? Porque o Berzelius, ele está ligado a muita coisa da química, ele está ligado a gases, ele está ligado àquele númerozinho que vocês conhecem de Avogadro, tá? Ele está ligado a muitas vertentes da química, não só orgânica, mas como a inorgânica também. Então, é um cara muito importante. Fala, Gabriel. Eu tava lendo um livro de química, né? Aí tava mostrando a divisão da química orgânica e a de laboratório. A química orgânica, hoje... Tipo isso que tu falou, tudo até agora. Sim. Deixa eu só colocar bem aqui, no chat, estão me pedindo. Pesquisa sobre Berzelius e a teoria da força vital. Para eu tirar o print. Professor. Oi, Virna. Diga lá, Virna. Sua câmera tá ligada ou é porque tá desligada mesmo? Eu não tô vendo. A minha câmera tá ligada. Eu não tô vendo isso, não. É porque eu sou meio escuro. E eu até botei aqui uma lâmpada aqui para ficar um pouquinho mais claro. Mas... graça, não tô vendo nada mesmo. Ei, vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Aí, viu? Certo. Valeu, Gabriel. Então, voltando aqui. Berzelius, ele impôs, né, essa teoria, que naquela época vocês sabiam, vocês que estudam biologia, vocês conhecem aí a teoria da biogênese e a biogênese, né? Onde se uma pessoa tivesse suada e ela jogasse a sua camisa suada num canto escuro, dali surgiria ratos dessa camisa, né? Pela questão do suor. Isso é aquela teoria chamada teoria de biogênese, né? Que vocês podem, inclusive, perguntar para o nosso professor de biologia, o professor Rodrigo Francisco, perguntem para ele, lembrem, ele vai relembrar isso daí para vocês.
Então, essa teoria da força vital, ela dizia o seguinte, eu não vou escrever que meu quadro é mínimo, mas ela dizia o seguinte, que para ser considerado um composto orgânico, esse composto, ele precisa vir, né, ele precisa ter surgido de um organismo vivo. Então, isso é considerado orgânico para ele na época, em 1777, enfim, lá chegando já no século XIX, ele dizia o seguinte, perdão, no século XVIII, século XVIII, ele dizia o seguinte, que só é considerado um composto orgânico se ele vier de um organismo vivo. Tá, ok? Do mesmo jeito acontece com os inorgânicos, só inorgânico se ele tiver derivado de matéria inorgânica, de minerais, especificamente. Então, essa ideia dele, por ser um cara que tinha um respeito muito grande na comunidade científica, ela perdurou por algum tempo. Só que, em 1828, aproximadamente, um rapazinho chamado Frederick Wöhler, nomezinho bem estranho, né? Frederick Wöhler, inclusive, devo dizer a vocês que ele era aluno de Berzelius. Ele disse, professor, eu sou capaz de sintetizar um composto inorgânico e transformá-lo, esse composto inorgânico, em um composto orgânico. Então, o que foi que ele fez? Ele fez uma reação, ele reagiu isso aqui, tá, galera? Deixa eu baixar só um pouquinho para a câmera ficar melhorzinho vocês visualizar. Ele fez a reação direta de amônio, né, o íon amônio. Eu vou desenhar aqui a estrutura para vocês. Ele pegou o íon amônio, reagiu com óxido de cianeto, né, formando o cianato de amônio. Aqui é uma carga, tá? Reagiu ele com o óxido de cianeto, fez essa reação, também uma cargazinha, e ele produziu aqui, ó, através de um aquecimento, esse delta que vocês conhecem na matemática, não é isso? Através de um aquecimento, ele produziu isso daqui tudo, gente, que eu falei, amônio e óxido de cianeto, eles são inorgânicos, tá? Eles são compostos inorgânicos. Então, Wöhler fez o quê? Ele sintetizou, ele fez síntese, não é isso? Então, nessa síntese, ele conseguiu transformar compostos inorgânicos em um composto orgânico. E esse composto orgânico nós conhecemos muito bem. É a ureia. Ureia tá onde? A ureia está na urina, né? Ureia, urina. Então, ele produziu, gente, ele fez o processo contrário. Ele derrubou a teoria da força vital do seu professor. Ele fez a derrubada da teoria como? Sintetizando um composto inorgânico, transformando em um composto orgânico. A química orgânica começa aqui. Iniciou nesse processo, tá? E aí veio novos estudiosos em relação a isso, até porque o carbono estava em evidência. A gente leva em consideração a questão da regra do octeto. O carbono, por ele estar na família 14, que é a família do próprio nome carbono, ele possui 4 valências. O que é isso? Ele possui 4 possibilidades de ligação. Ele se liga 4 vezes, ele tem 4 ligações. E aí surge novos estudiosos em função dessa nova disciplina que estava fervorosa na Europa na época. Então, eu vou pedir com licença para vocês, se tiver alguém copiando, vocês podem tirar um print aí, tá? Eu vou apagar essa parte de cima que eu vou entrar na química orgânica de verdade, ok? Aí foi só um pouquinho da história, para a gente ter uma ideia, não é? Então, vou apagar aqui, com licença, estou apagando aqui, e vou falar de outro cidadão, um cara que é um dos pioneiros também sobre o estudo da química orgânica, não é? O nome dele é Auguste Kekulé. Vou colocar só a expressão como ele é conhecido, né? Ele é conhecido por Kekulé. Nomezinho bem engraçadinho, né? Auguste Kekulé. Esse rapaz, ele fez postulados sobre o estudo do carbono. Então, os seus postulados. O primeiro postulado de Auguste Kekulé foi justamente dizer que o carbono, o nosso amigo carbono, é tetravalente. Que vem a ser esse tetravalente, crianças? Carbono é tetravalente.
Isso quer dizer que o carbono é capaz de fazer 4 ligações. Então, aqui não era novidade. Aqui já se sabia essa teoria, né, já se sabia essa ideia da questão do octeto. O carbono é capaz de fazer 4 ligações. E ainda digo mais em relação a esse primeiro postulado. Ainda digo mais. Essas quatro valências aí, ó, elas são equivalentes. Que é isso, professor? Elas são iguais, né? Ó. Então, 4 valências equivalentes. O que o senhor quer dizer com isso? Eu vou colocar um exemplo para vocês de uma reação química, de um composto químico, como ele é representado, tá? Então, lembre-se, a química orgânica estuda os compostos do carbono. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas os compostos inorgânicos também têm carbono? Como é que eles conseguiram diferenciar um do outro? Como é que eu diferencio um do outro? Gente, tem uma ideia. Tudo que se fala de inorgânico está vinculado com a força, com a interação. Os compostos inorgânicos, para eu poder fazer uma síntese, eu preciso de muita energia, eu preciso de muito calor. Até porque a ligação entre eles existente tem predominância de ligação iônica. Então, os compostos inorgânicos, eles têm mais força, eles são mais fortes, eles têm um ponto de fusão e ebulição muito altos, diferente dos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, eles têm interação covalente. Então, não esqueça, a interação covalente é aquele compartilhamento de elétrons. Eu vou compartilhar elétrons, tá ok? Então, se eu quero comprar aqui um pastel com o Marcos, eu tenho 50 centavos, o Marcos também tem 50 centavos, a gente vai compartilhar esses 50 para formar R$ 1 e poder comprar aquele pastel. Estamos compartilhando aí, vamos dizer assim, os nossos elétrons para poder ter o objetivo de uma ligação. Então, essa é a diferença principal. Oi, Gabriel. Um tem mais força e outro tem menos força. Justamente, um é mais interativo, um tem mais atração, chamada atração eletrostática, diferença de carga, um positivo atrai o negativo e vice-versa. E na covalente não são cargas iguais ou parecidas, próximas, né? Então, se são próximas, se são iguais, a tendência dos iguais é se afastarem. Então, se estão próximos, se aproximam demais, a tendência é se afastar. E nós vamos entender que essas ligações orgânicas, elas têm um limite de aproximação. Por isso que elas são mais fracas. Tá? Então, é uma maneira de você poder fazer a classificação entre inorgânico e orgânico, através da força. Então, essas 4 equivalências, essas 4 tetravalências, elas são equivalentes. É isso? Então, veja, se eu coloco aqui um carbono, ó, vou fazer aqui uma estrutura, isso daqui chama-se estrutura de Lewis. O carbono, ó, esses tracinhos que eu coloquei, são justamente as valências, são justamente as ligações. Então, como eu sei que o carbono tem 4 ligações, para 8 falta quanto? Falta 4. O que é que eu faço? Eu vou adicionar hidrogênios. Por quê, professor? Porque o hidrogênio é um dos elementos simples que nós conhecemos e ele só precisa de mais um elétron para poder estabilizar. Lembrem-se sempre da regra do octeto. Por isso que eu vou voltar a falar para vocês. Química orgânica, os primeiros capítulos, vocês praticamente vão só relembrar o que foi visto lá no 9º ano. Praticamente vocês vão só relembrar isso daí, ok? Então, veja, se eu vou tirar bem aqui um hidrogênio e vou colocar um cloro aqui, ó, né? Não mudou nada, estabilizou do mesmo jeito. Aí eu vou fazer aqui relações com a mudança desse cloro em relação a cada valência do carbono. Eu vou botar hidrogênio aqui, ó. Vou botar o cloro agora aqui, tá vendo, ó? Se você for notar, meu desenho não é tão perfeito assim, mas se você for notar, eu só estou mudando o cloro de lugar. Eu estou modificando a equivalência? Não. Eu só estou mudando o cloro de lugar. Ele só muda de lugar, né? Só estou mudando o ligante de lugar. Então, isso indica essa equivalência existente nas 4 valências. Então, qualquer elemento que eu tivesse ligado aqui para poder estabilizar o carbono, ele não modificaria aqui a distância, tá? Essa equivalência é a distância existente do carbono para os seus ligantes. Não modificaria, tudo bem? Então, esse é o primeiro postulado de Kekulé. Ele postulou isso daí inicialmente, falando sobre essa equivalência. O que é que ele fala no segundo postulado? Se tiver alguém copiando, por favor, me avise que eu dou os segundinhos. Né? Se tiver alguém copiando, eu dou uns segundinhos aqui. Na segunda equivalência, eu vou aproveitar que eu estou vendo que a Carmen ainda está... Oi, Virna. Você vai mandar esse slide no Gostar de Aula? Vai estar lá, certeza. Estou gravando a aula, está sendo gravada. Vou dar só um tempinho para vocês copiarem, enquanto isso eu vou abastecer o pincel.
Pronto, estou aqui de novo, vou abastecer no pincel aqui, enquanto vocês copiam. Deixa eu tirar minha cara feia do meio, para não ficar, né, para não atrapalhar vocês. Deixa eu colocar aqui. Terminarem, me avise que eu concluo, tá? Pelo menos 3 postulados hoje eu vou falar. Vou falar um pouco da classificação do carbono, como o carbono é classificado. E vocês vão amar a química orgânica com toda certeza. Porque, para falar a verdade para vocês já estão no terceiro ano, né? Não é, Elaine? Já estão no terceiro ano. Então, os conteúdos aqui todos são do terceiro ano. Para quando vocês chegarem lá no terceiro ano, vocês só trabalharem com revisional, não é isso? Só fazerem questões comigo, se Deus quiser, né? Para a gente fechar esse ciclo, né, não? Então, Carmen, já vi que você colocou, terminou, deixa eu só fechar aqui o meu pincel. E vamos lá. Então, eu vou apagar aqui, que eu preciso de espaço. Vamos fazer aqui o segundo postulado. O segundo postulado de Kekulé, falando sobre o carbono. O carbono tende a formar cadeias, né? Então, no segundo postulado, então, o carbono tende a formar cadeias. Ele tende a formar cadeias. Tá? Ele vai formar cadeias, ele vai se ligar justamente porque ele é tetravalente. Então, se a gente for notar, vou pegar um exemplo aqui. Aqui ele é tetravalente, eu coloquei já para vocês. Ó, a valência é cada pontinho aqui, né? Cada pontinho. Aí ela vai se ligar, né? Esses pontinhos são equivalentes, nós vimos. Mas como ele forma cadeias, aqui o S não deu para botar ali, tá? Ele vai formar cadeias que podem ser lineares, né? Ó, ou aberta, que eu vou falar isso para vocês, que eu já falando só de cadeia. Pode ser ramificadas, né? Pode ser fechadas. Então, nós vamos ver as maneiras de cadeia que esses carbonos conseguem fazer. Então, eles se ligam dessa maneira, ó, vão se ligando. Lembrando a vocês que o carbono só faz 4 ligações. Aí tem uma piada infame de química que pergunta assim: o carbono foi preso. Ele falou para o delegado o quê? O que é que ele falou para o delegado? Vocês vão sorrir bastante com essa minha piada. Né? Ele disse assim: olha, eu tenho direito a 4 ligações. Carbono falou para o delegado. Ainda disse assim, ó, a Carmen sorrindo ali, ó. Tô vendo, Carmen, você tá sorrindo, ó. Ainda disse assim: e se eu não fizer essas ligações, eu vou quebrar a cadeia. Oh, piada. Né? Então, veja, está relacionado com os postulados de Kekulé. Aqui é o primeiro postulado, aqui é o segundo, ele é capaz de fazer cadeias. Então, essa cadeia, ela pode ser assim, ó, ou ela pode ser fechada, não tem problema. E para ser fechada, ela precisa ter as extremidades unidas, né? Então, eu vou ter carbonos assim. Eu só sempre vou frisar a vocês que o carbono só faz 4 ligações. Então, esses pontinhos que eu estou colocando aqui, esses tracinhos, são justamente aí as valências onde terão elementos que vão estabilizar esse carbono, tá? Vão fazer a estabilização dos carbonos da cadeia. Então, esse foi o primeiro postulado. Qual é o outro postulado ainda? Ó? Os átomos de carbono, eles unem-se entre si por ligações, isso é fato. Então, nesse terceiro postulado, nós vamos falar dos tipos de ligações que o carbono faz, né? Ó, vou colocar assim, ó. Tipos de ligações. Que são ligações covalentes, eu vou precisar apagar aqui, ó. Só para eu... Só botar mais para frente, tá? Vou fazer o mesmo desenho aqui, para ninguém ficar prejudicado. Os carbonos estão aqui, ó, vão se unir também. Né, aqui as valências de cada carbono. Então, nós temos a cadeia beta, temos aqui essa cadeia fechada, que indica que o carbono é capaz de formar cadeia. Então, o tipo de ligação entre os carbonos. A ligação existente entre os carbonos, essas mesmas ligações que nós vimos aqui, elas podem ser o quê? Ligações simples. Né? E quando a gente fala de ligação simples, eu vou colocar até aqui uma simbologia. Essa simbologia eu já estou adiantando. Isso daqui é um sigma, tá? Ligação simples. Ela pode fazer ligações duplas. Nas ligações duplas, vou colocar entre parênteses sigma e pi.
Então, nós temos as interações existentes nessas ligações, e nas ligações triplas, nós vamos ter um sigma e 2π. Eu vou mostrar para vocês por que essa numeração que eu acabei de mostrar aqui, né? Eu acabei de demonstrar. Então, as ligações existentes nas cadeias podem ser ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. Não esquecendo, crianças, não esquecendo que a interação existente aqui é toda covalente, tá? É toda covalente. Eu vou fazer aqui em cima o exemplo desse postulado, tá? Bem aqui em cima. Eu vou apagar aqui o Kekulé, bem aqui a estrutura do carbono, e vou desenhar aqui em cima. A Carmen está fazendo ainda, tá, Carmen? Aí, deixa eu subir só um pouquinho aqui, ó, só um pouquinho. Pronto, para eu fazer bem aqui o exemplo, tá? Do terceiro postulado. Ligação simples, é isso aqui, ó. Carbono se ligando a outro carbono, por exemplo, ó. Então aqui é ligação simples. Vou botar um LS, tá? Para não... Não, vou botar aqui abreviado, simples. Né? Ligação simples. Ligação dupla, como é que seria? Seria aqui o carbono, ó, fazendo ligação dupla com outro carbono, e aqui nós temos o complemento da cadeia, né? Porque eu preciso estabilizar o carbono, não é isso? Com as 4 ligações. Então, aqui nós teremos ligações ou ligação dupla, né? E, por último, não menos importante, a ligação tripla. Como é que seria a ligação tripla feita pelo carbono? Carmen, salve já da frente, viu, Carmen? Ó, tá aqui, ó, né? Vou botar a valência do carbono. Então, aqui nós temos a ligação tripla. Nós temos a ligação tripla. Então, são as interações existentes aí das ligações do carbono. Porque meu quadro é torto, né? Meu quadro é torto. E aí, talvez vocês não visualizem muito bem. Então, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Praticamente, nós fechamos aí, né, o composto aí, os postulados. Se eu entendi, é como se fosse abreviando, né? Não entendi, Gabriel, repete. É como se fosse abreviando, né? Essas ligações. Justamente. Justamente. Não é a interação que existe entre eles, né? A interação. Aqui, ó, 4 ligações, ó, tá vendo? Ó? Aqui também tem 4. Aqui vai ter, ó, 3, 4, né? Ó, 3, 4. Então, tá dentro do previsto, né? Dentro da questão das valências. Vou dar um exemplo agora com elementos. Carmen, posso apagar aqui embaixo? Posso? Embaixo posso? Vou só aumentar para você ver direitinho aqui. Pronto. Vou colocar exemplos, tá? Dessas interações. Vejam, essa daqui. Vou colocar normal, né? O etano normal. Vou colocar hidrogênios para poder estabilizar. Professor, Diga. o senhor tá escrevendo alguma coisa? Tô. O senhor vai botar essa aula lá no Gostar de Aula, né? Com certeza. Tá sendo gravada a aula. Eu não tô ali enxergando mesmo. Tô olhando só pro símbolo da escola. Vixe, Maria. Mais alguém não tá visualizando, gente? Mais alguém? Sai da sala e entra de novo, ver. Nós só temos 17 alunos. Vixe, Maria. Mais alguém, por favor, me confirme mais alguém se tá com problema de visualizar aqui o quadro. Mais alguém? Vou lá. Ninguém, só a Virna. Não, pode continuar que eu assisto mais tarde no Gostar de Aula. Tá ok, filho. Outro aqui, ó. A dupla. Vou também colocar hidrogênios, não tem problema, né? Hidrogênio é mais barato, né, não? Então, vou colocar hidrogênio aqui, ó. Então, esses hidrogênios, eles estão aqui estabilizando, ajudando a estabilizar essas ligações covalentes. Então, são todas ligações covalentes. E a tripla também não deixa de ser uma ligação covalente, né? Ó. Então, eu tenho uma tripla aqui, que vou botar o hidrogênio, que é mais baratinho de trabalhar, né? Então, nós temos aí os 3 exemplos relacionados às ligações do carbono, tá? As ligações do carbono. Os 3 exemplos representados ali.
Quando eu coloquei na ligação simples, eu coloquei aquele sigma, né, ó. Esse sigma, gente, ele tem uma representação aqui, orbital S, orbital S. Professor, orbital S, o que é isso? O que é isso, orbital S? Olha, aquele negocinho que vocês fizeram muito, ó. SPDF, lembra? SPDF. Sem pão da fome. Lembra disso? Sem pão da fome. Um S2, 2S2. Né? Lembra disso que a gente faz aquela distribuição eletrônica? Então, toda vez, crianças, essa é a dica que eu já vou dar para vocês. Toda vez que vocês se depararem com a cadeia carbônica, onde existe ligações simples, independente de ser entre carbonos, vocês vão ter uma interação do tipo sigma. Então, muitas vezes, as questões vão pedir para que vocês digam quantos sigmas, quantos pis existem em um composto orgânico. Então, é assim que você vai classificar. Você olhou ligações simples, você diz quantos sigmas e quantos pis existem lá, tá? Se você tem ligação dupla do mesmo jeito, se você tem tripla do mesmo jeito, independente, ouçam bem, independente se a ligação está acontecendo entre carbonos, ela pode acontecer com outros elementos, tá? Eu vou dar um outro exemplo para que vocês vejam isso, ó. Vou colocar bem aqui entre parênteses, só para exemplificar, eu tenho essa estrutura aqui de carbono, ó. Tá vendo, ó? O carbono se ligando, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, e aqui 2 hidrogênios. Então, veja que aqui nessa molécula, se eu quiser saber quantos sigmas e quantos pis existem, eu já sei que bem que é sigma, ó, do hidrogênio para o carbono. Eu sei que do carbono para esse hidrogênio também é sigma. E eu sei que na ligação dupla, independente de ser carbono-carbono, eu vou ter um sigma e eu vou ter um pi. Isso aí é fundamental, gente. É fundamental vocês estarem atentos a essa informação. Se eu tenho ligação simples, a interação, a força da ligação, ela é assim, gente. Olha para cá, olha para mim, ó. Ela é assim, ó. É frontal, é de frente. Por isso que é orbital S, que é de frente. Orbital S são esferas, que lá na matemática, vocês lembrarem do nosso amigo Leonardo, né, que está passando até por uma situação desagradável, não sei se vocês sabem, o pai dele faleceu, né? Depois vocês mandem uma mensagem de força para ele, nessa hora é bom, tá? Quando eu tenho 2 orbitais S, e eles vão se unir, eles fazem isso, né? Ó, eles fazem uma espécie de interseção na matemática, né? Ó, eles se unem, aqui eu tenho 2 S, né? Ó, a ligação acontecendo, isso daqui, ó. Então, bem aqui no centro, eu vou ter os elétrons, porque ela está havendo compartilhamento. E essa união, ela é forte. Então, se perguntarem para vocês, por exemplo, tá em casa e assim, pai, é o seguinte, ó, lá no almoço, né, ou então na janta, se vocês estiverem jantando, ó, você sabia que a interação do tipo sigma, ela é uma interação forte. Ele vai perguntar por quê? Porque está havendo a união de 2 orbitais S, e ali para haver o rompimento da ligação é um pouco mais complicado, exige um pouco mais de energia. Se você falar isso para o seu pai, nesse momento tão singelo que é o almoço ou a janta, ele vai aumentar a tua mesada com certeza. Com certeza, tenta fazer isso. Então, veja só, voltando para cá. Eu contei a quantidade de sigmas e pis, porque eu estou vendo as interações, eu estou vendo o tipo de ligação. Repetindo, você sempre repetitivo. Ligação simples, interação qual é? Sigma. Ligação dupla, interação o que é? Um sigma e um pi. E na ligação tripla, professor? Na ligação tripla, deixa eu apagar bem aqui embaixo o SPDF. Na ligação tripla, nós temos isso aqui, ó. Nós temos um sigma e nós vamos ter 2 pi. Professor, mas eu ainda não entendi o que é esse pi. Por que é pi? O que é esse pi? Ele está relacionado a que orbital? Ele está relacionado ao orbital P. O sigma é o S. O pi é o orbital P, que é o chamado paralelo. Ó, vou perguntar para vocês, se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, gente? Não dá para compreender o que eu estou falando? Tá dando para compreender esse negócio de sigma e pi? Eu tô. Não, Carmen? Não? Carmen, você está vendo a ligação simples? Só um tracinho. A força dela é o pi. Aliás, é o sigma. Simples assim. Se eu te perguntar quantos sigmas tem aqui, tu vai olhar
para ligação simples. Olhou para ligação simples, já sabe, é sigma. Olhou para dupla, já sabe, ó, é sigma e pi. Olhou para tripla, é sigma e 2π. Não precisa saber de mais nada. Guardou essa informação, você não erra uma questão relacionada à interação dessas ligações. Repetindo, simples, ligação simples, sigma. Ligação dupla, sigma e pi. Ligação tripla, sigma e 2π. Tá? Eu vou explicar o porquê, óbvio, mas se você gravou isso daí, a explicação é o de menos. Gravou isso daí na sua mente, a explicação é o de menos. Deixa eu apagar bem aqui em cima, por gentileza. Vou só representar as interações, tá? Vou só representar as interações. Porque se nós pegarmos o carbono, né, eu pego o carbono, vou unir o carbono a outro carbono. Ó, já mostrei para vocês que aqui é o orbital S, nessa ligação direta aqui, ó, orbital S. Aí eu vou colocar aqui hidrogênio, né, ó, que aqui é como se estivesse representando a ligação, vou botar até tracejado aqui, ó, como se estivesse representando a ligação π da dupla, tá? Ligação π da dupla. Então, eu vou fazer isso, ó. Né, eu faço isso. Quando eu estou fazendo isso, aqui tem interação direta, por isso que eu tenho na dupla, Carmen, por isso que eu tenho um sigma e um π, tá? Aqui são os orbitais S, estão no centro, estão na ligação direta entre os carbonos. Os orbitais P, eles ficam aqui, ó. Eles parecem halteres, ó. Eles ficam assim. E é nos orbitais P, crianças, que estão os elétrons π. São nos orbitais P que estão os elétrons π. Tio, não estou lhe vendo. Oh, meu Deus, tá ruim hoje, né? Não tem nada não, eu sou feio, não precisa você me ver não, me ouça. Então, ó, aqui a interação, ó, e daqui eu botar aqui, ó, orbital P, tá? A interação existente aqui, ó, ela é paralela, tanto em cima quanto embaixo. Eles não são frontais aqui. Eles não são frontais, eles são paralelos. Então, existe aqui... O P, é esse aonde fica sozinho, né? É aqui, ó, tá vendo? Ó? Ah. Em cima, tá vendo? São os orbitais P, eles ficam assim, paralelos. Eles não têm essa interação aqui do sigma, ó. Aqui o sigma, ó, produz isso, ó, sigma, e aqui tem o P. Então, é aqui no P que produz a ligação π. Aí faz a dupla, faz isso, ó. Fecha. Então é a mesma coisa do π. É a mesma coisa. Então, aqui, nessa interação, por ser fraca, aqui é forte, né? Ó, aqui é o sigma. Mas aqui é o π, é fraca. Então, nessa interação, a gente produz aí a ligação dupla, não é? Ó, a dupla ligação que está indicando para a gente justamente a presença de um sigma e a presença de uma interação π. Já aqui funciona do mesmo jeito, tá? Funciona do mesmo jeito, só que eu vou ter agora 2π. Eu vou ter 2π e vou ter um sigma, que é a do meio. Sempre na tripla, viu, Carmen? Sempre na tripla você tem um sigma e tem 2π. Mas o titio Jorge precisa mostrar uma coisinha que caiu, inclusive, no Enem. Caiu nessa última prova. Foi pedida interação desse tipo. Só que essa interação do tipo um sigma e 2π, ela pode ser mostrada de outra maneira. Ela pode ser mostrada assim, ó. Nem sempre, ó. Nem sempre você vai ver isso só na tripla, tá? Então, essa é a minha dica. Eu vou colocar um asterisco. Vocês, se puderem, quando assistirem a videoaula aí, voltem essa informação. Eu posso ter interação desse tipo, gente, ó. Eu tenho aqui, não tem, ó, a tripla, né, ó, interagindo aqui com o outro carbono. Vou colocar assim, né? Ou mesmo, vou deixar só a estrutura, sem ligação, sem o elemento ligado. Mas eu posso ter isso daqui também, ó. É outra valência do carbono. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Dá para ver isso daqui de baixo? Tá dando para ver? Sim ou não? Então, veja. Bora lá, Carmen. Bora lá, me ajude. Vocês todos que estão aí, me ajudem. Na dupla, o que é que eu tenho na dupla? Qual a interação que eu tenho na dupla? É sigma e π, né? Sigma e π. Mas eu tenho outra dupla aqui, não tenho? Então, aqui também vai ter um sigma e um π. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem.
aqui é igual a esse. Como, professor? Como é que vai ser igual a esse? Se você falou para a gente que na tripla nós temos 2π e nós temos um sigma, né? 2π e um sigma na tripla. Mas aqui, ó, tá vendo, Carmen? Eu tenho uma ligação simples aqui. Eu tenho uma simples aqui que estabiliza o carbono. Então, que interação é essa? A interação sigma. Então, veja que eles são iguais. Eu tenho 2 sigma e 2π. Aqui também, ó. 2 sigma e 2π. Então, tem tudo a ver com interações dessas ligações. Então, muito cuidado, tá? Quando vocês forem analisar a estrutura, olhem para as ligações e façam a classificação direta entre sigma e π. Tudo bem? Nós vamos trabalhar só isso aqui, não se preocupem. É o nosso primeiro contato, gente, com a orgânica. Nosso primeiro contato, tá? Vamos trabalhar só isso aqui. Eu vou trazer questões só disso, para que vocês fixem na mente, tá bom? Professor, só um segundo. Diga lá. Na ligação simples é sigma e π. Na ligação... Não, a ligação simples é só sigma. É só sigma, né? Isso. Na ligação simples é só sigma. Na dupla é sigma e π e sigma e π, né? Que tem os dois. E na tripla é um sigma e 2π. Ah, beleza. Tranquilo? Marcos, e o Iago? Saiu? Sabe dizer? Sei não. O Iago não saiu não, professor. Ele estava aí na aula ontem. Aí ele tava. O Iago ali é pior do que encontrar um sigma e um π. Vamos lá, vou continuar aqui. Deixa eu só colocar um pouquinho mais de tinta, porque eu vou falar nós vamos fazer a classificação dos átomos de carbono, como eles são classificados na cadeia, né? A gente falou que ele forma cadeia. Então, esses átomos de carbono, eles têm classificações, tá? Emílio, tô terminando, Emílio, tô terminando. Essa última aula é ruim, a primeira e a última. Só, rapaz, não sei porque o pessoal faz isso comigo, né? Então, deixa eu apagar aqui e vamos classificar o carbono na cadeia. Vamos ver como é que eles classificam. Vamos lá. Professor, qual foi o que o senhor passou de assunto na primeira aula? Como é? Ok. O que o senhor passou de assunto na primeira aula? Ok. Na primeira aula? Não é a nossa primeira aula. Ah, tá. Desculpa. É a nossa primeira aula hoje. Aqui, ó, vamos classificar o carbono. Primeira aula que ele fala do horário, rapaz. Ah, o horário foi meio-dia. Classificação do carbono. Então, o carbono, ele pode ser classificado, né, de algumas maneiras. Nós vamos ver, nós vamos olhar o carbono e vamos identificar esse carbono. Nós temos algumas maneiras de fazer a classificação dela dentro da cadeia. Uma delas é quanto ao número de carbonos que ele vai estar ligado. Eu tenho que observar quantos carbonos ele vai estar ligado. Então, deixa eu colocar logo o exemplo aqui. Eu vou colocar assim, ó. Primeiro, quanto ao número, vou colocar assim, ó. Quanto ao número de carbonos ligados. Então, eu tenho que observar. Né? Eu tenho que observar quanto ao número de carbonos que ele vai estar ligado. Então, a classificação aqui, né? Uma das. Então, veja. Para ser considerado um carbono primário, ele tem que estar ligado, ó, vai estar ligado apenas a um carbono. Você olhou para a cadeia, viu que um carbono está ligado apenas a um carbono, então esse carbono é o quê? Primário. Exemplo, bora ver aqui. Está ligado aqui, ó. Esses três só. Esse daqui, ó, que eu vou circular, ele é um carbono primário. Por quê? Por que ele é primário? Porque ele está ligado só a esse carbono aqui, ó. Ele está ligado só a esse carbono. Então, ele é um carbono primário. Ok?
Então, se ligou apenas a um carbono, ele é um carbono primário, mas eu vou botar uma observação, essa observação é importante. Nós também podemos classificar como primário, então, assim, podemos classificar como primário, se o carbono for isolado. Como assim, professor? Para ele ser isolado, ele não vai estar ligado a ninguém, né? Então, ele vou dar até o exemplo aqui, ele está assim, ó, CH4, ó, vou colocar assim, tá? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, se ele não tem outro carbono ligado aqui, tá vendo? Só tem hidrogênios ligado a ele, ó. Tem 4 hidrogênios ligados a ele. Se eu não tenho outro carbono ligado aqui, que carbono é esse? Esse carbono é o quê? É um carbono primário. Essa informação só vocês têm. Só vocês têm essa informação. Se ele não está ligado a outro carbono, eu também considero como sendo carbono primário. Tudo bem? Tá ok? Vou dar aqui um minutinho para vocês copiarem ou tirar um print, como queiram. Fala, Gabriel. Eu posso apagar aqui em cima? Posso? Ou tô apressado demais, Carmen? Tô apressado demais, né? Tô dizendo para vocês copiar, já tô perguntando se pode apagar. Pelo menos aqui em cima, posso apagar? A parte aqui do primário? Nope. Não? É bom se fosse 2 aulas. Se fosse 2 aulas... Eita, ia ser bom demais. Posso? Eu vou apagando, tá, gente? Vai estar gravado, aí vocês observam depois, tá? Se tem um primário, tem um secundário, não é não? E se tem um secundário, o carbono está ligado a quantos carbonos? A 2, não é? Então, se tem um secundário... Você então, se P bem abaixo, quer dizer, esse P bem abaixo do C é o fósforo, né? Não, é primário. Ah, já que é fósforo. É primário, tá? Secundário vai estar ligado a quanto? Ligado a 2 carbonos. Como assim, professor? Vai estar o carbono que eu quero trabalhar, né? O carbono que eu estou observando. Vou apagar aqui, ó. O carbono que eu estou observando vai estar assim, ó. Esse carbono aqui é o que eu vou observar, que vai estar ligado a esses 2 aqui, ó. É aquele do centro, né? Então, esse carbono aqui, ó, esse carbono que eu estou circulando, ele está ligado a esse carbono e está ligado a esse. Consequentemente, ele vai ser o quê? Secundário, não é não? Ele é secundário. Nós temos o terciário, para poder encerrar o nosso dia de hoje. Terciário, que está ligado a 3 carbonos. Ele vai se ligar a 3 carbonos. Vou colocar o exemplo aqui entre parênteses. Ele vai estar assim, ó. Eu vou ter um carbono aqui e outro carbono aqui. Tá vendo? Então, ele tá ligado a esses 3 carbonos. Eu não vou colocar as valências porque eu estou sem espaço e sem tempo. Então, esse cara aqui é um carbono terciário. E o quaternário é ligado a 4, né? É ligado a 4. Então, eu vou colocar só o finalzinho bem aqui, gente, para não dizer que eu não falei de flores. Quaternário. Ele está ligado a 4 carbonos. Então, eu vou colocar aqui, ó, carbono, ó, no centro, ligado aqui a outros carbonos. Então, se ele se liga a 4 carbonos, esse cara aqui é o quê? Quaternário. Ele é quaternário. E ainda falta um minutinho, mas 1 minuto não dá para terminar. Então, na classificação dos carbonos, eu mostrei para vocês aí quanto a quantidade de carbonos que ele se liga. Nós temos aí o tipo de ligação que eles fazem, ainda vou falar, né?
E nós vamos falar da natureza ainda dos carbonos, na cadeia, se é uma cadeia homogênea, se é uma cadeia heterogênea, nós vamos falar sobre isso. Na minha atividade hoje, passei, vocês vão ler um pouquinho sobre Berzelius, procurar alguma informação que eu não conheço, tá? Se quiser mandar no sala de aula, pode ficar à vontade. Se precisar do meu e-mail, vai estar bem aqui, ó, vou até colocar no chat novamente, aquele mesmo e-mail da prova, não é isso? Aquele mesmo e-mail, não vai mudar não, né? jorgequímico@yahoo.com.br. Eu acredito que a nossa aula acabou, né? Que eu comecei meio-dia. Não é? Então tá aí, ó, o meu e-mail, anotem, ok? E desejo a vocês, vou até sair da frente aqui para não atrapalhar. Passar aqui, pronto. Desejo a vocês um bom dia, tá? A nossa primeira aula, ela seja uma aula proveitosa e que a gente possa aproveitar o ano. E o código da classe é o mesmo, Carmen, é o mesmo do ano passado, eu não mudei, não. E se eu não me engano, a Elaine ia mandar uma lista para vocês dos códigos, não sei se mandou, de todos os professores. Não sei se mandou. Mas o meu continuou o mesmo, tá? Não mudei nada, nem o meu e-mail, muito menos os códigos da sala, tá bom? Então, essa aula gravada eu vou colocar agora à tarde, vou baixar ela aqui, vou colocar agora à tarde e boto lá para vocês. E leiam o nosso livro, leiam o capítulo, veja um pouquinho da história, tem algumas coisas um pouco mais ampliadas, eu procurei resumir mais, quem só tem uma aula, né? Então, leiam, absorvam, não acumulem química orgânica, por favor, não acumulem. Não deixe para depois. Tudo bem? Então, eu desejo a todos uma boa tarde, tá? E estudem, tratem o segundo ano como se fosse o terceiro, como se vocês fossem fazer o Enem valendo, tá bom? Um abraço, gente. Diga lá, Marcos, você vai falar alguma coisa? No estudo de química orgânica, que assunto prévio é bom revisar? Como é? Não entendi. Algum assunto antes de revisar, tipo as ligações químicas? Ah, sim. Estude as ligações, estudem regra do octeto, tá? Vejam relembrem regra do octeto, tá? Vejam aí a distribuição eletrônica, é bom vocês relembrarem, que nós vamos necessitar delas aqui. Do mais, o que eu falei aqui, eu já falei praticamente a base principal, tá? Que é a questão, é o Química 3, tá? Química 3, Stephanie, viu? É o 3. O 2 é só dos anjos, tá? Até mais, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. E eu quero ver vocês na próxima aula, hein? Quero ver vocês. Quero olhar para vocês. Licença só pro print? Como é? Licença pro print, por favor. Pro print. Exercício 20. Não, licença pro print. Ah, sim. Desculpa, Marcos. Desculpa. Valeu. Pronto? Então, até mais. Vou deixar vocês em paz agora por um momento.